Planejamento sucessório versus planejamento patrimonial. Entenda a diferença e evite erros. Se você ainda confunde planejamento patrimonial com planejamento sucessório ou acha que esse assunto é só para depois de que alguém parte desse mundo, esse vídeo é exatamente para você. Eu sou o advogado Dorival Antônio Goulart, com mais de 30 anos de atividade com especialização e vasta experiência em planejamento patrimonial da família. Sou fundador do escritório Goulart Advogados Associados, que funciona aqui no estado de Santa Catarina, na cidade de Blumenau, e sou membro do time Holding Brasil. E hoje eu vou te mostrar a diferença entre dois conceitos que muita gente trata como sinônimos, mas que na prática têm finalidades completamente distintas. E mais, eu vou te explicar como a estrutura da holding familiar pode ser usada de forma estratégica para poder organizar, proteger e perpetuar o patrimônio da sua família. Planejamento sucessório e planejamento patrimonial. Quando se fala em planejamento sucessório, por exemplo, frequentemente pensamos em doação, como usufruto, partilha em vida, testamento, etc. Já o planejamento patrimonial é uma técnica, é uma ferramenta muito mais abrangente e tem maior alcance, proteção e controle do seu patrimônio. Por uma questão cultural, nós brasileiros lidamos com o patrimônio, pelo menos de modo geral, que acabamos por não passar por uma organização patrimonial, o que resulta em frequentes brigas que acabam desaguando nos tribunais, no poder judiciário e uma carga excessiva de demandas que poderiam ser rapidamente solucionadas extrajudicialmente. Daí a extrema importância em pensar e executar um planejamento patrimonial. Para um planejamento patrimonial eficiente, eficaz, é possível constituir uma holding familiar, que nada mais é do que uma instituição. Um CNPJ, uma espécie de cofre onde você guarda os seus bens. São celebrados certos contratos com cláusulas especiais. Vai haver uma partilha em vida com reserva de usufruto para proteger os patriarcas, ou seja, os donos do patrimônio. É importante, sobretudo, que se tenha, já no início da análise, uma noção completa dos bens que compõem o patrimônio, das condições financeiras, bem como as questões jurídicas, contábeis, tributárias e empresariais envolvidas. A estrutura da holding pode ser por grupos familiares que exercem atividade empresária ou não. Para os grupos familiares que não exercem atividade empresária, a holding é sim um importante instrumento de organização e de administração do patrimônio familiar. Mas note, para os grupos familiares que exercem atividades empresariais, além da função de organizar o patrimônio familiar, empresas com formatação de holding podem ser utilizadas para organizar a gestão e organizar as atividades operacionais das empresas familiares. Para aquelas famílias que não exercem atividade empresária e pretendem institucionalizar o patrimônio por meio de uma holding, o dono do patrimônio integraliza o capital da holding com os bens que pretende colocar na sociedade. A rigor, todos e quaisquer bens. Em caso do dono do patrimônio seja casado em comunhão universal, comunhão parcial ou participação final dos aquestos, é importante que o cônjuge também participe da integralização do capital da holding ou pelo menos autorize então esse aporte. E logo, um segundo passo, o responsável pela criação da holding poderá transferir suas cotas para os herdeiros, fazendo com que os herdeiros detenham não os bens individualmente, mas somente uma participação societária
que terão acesso quando os patriarcas não estiverem mais aqui. É, por assim dizer, uma propriedade projetada, porque serão os patriarcas que continuarão mandando em absolutamente tudo até o final dos seus dias. A utilização desse tipo de estrutura para a gestão do patrimônio ainda suscita grandes vantagens tributárias, pois as cotas são transferidas, de modo geral, pelo valor contábil e não pelo valor de mercado do bem que foi integralizado. E para aquelas famílias que exercem atividade empresária, além da criação da holding patrimonial propriamente dita, conforme já mencionamos para as famílias não empresárias, será possível constituir holdings para a administração das empresas familiares e para a organização, a segmentação das operações das empresas. Nesse segundo tipo de holding, os sócios dessas empresas trocam as suas participações societárias nas empresas operacionais por participação na holding. Com isso, a holding passa a ser a controladora das empresas operacionais e os sócios podem, por vezes, figurar apenas como sócios da holding. Como a holding passa a ser a controladora das empresas operacionais, é possível ainda criar estruturas de administração e organização que passam a ser compartilhadas por todo o grupo, de modo que a constituição da holding familiar é um importante mecanismo de planejamento patrimonial quando usada de forma adequada. Possibilita a divisão do patrimônio familiar, a inserção de cláusulas contra a dilapidação do patrimônio familiar, cláusulas de incomunicabilidade, de impenhorabilidade e de inalienabilidade. E se assim for o desejo, já fazer a destinação dos bens que pertencerão a cada um dos herdeiros. Tais medidas evitam conflitos entre herdeiros e impedem a paralisação de patrimônio caso haja um processo de inventário judicial. Além de possibilitar proteção patrimonial, também enseja um planejamento tributário. E uma coisa é certa, o planejamento patrimonial tem custos extremamente reduzidos quando comparados aos custos de um inventário judicial ou mesmo extrajudicial. E por fim, é importante ressaltar que a criação da holding familiar precisa ser indicada e precisa ser conduzida por um profissional especializado que certamente irá considerar e apresentar um quadro completo de vantagem e desvantagens para cada caso especificamente. Como você viu, o planejamento patrimonial vai muito além da simples partilha ou da doação com usufruto. Ela é uma verdadeira estrutura de proteção, continuidade e inteligência jurídica. A holding familiar não é um modismo, é uma ferramenta consolidada, usada há décadas pelas grandes famílias empresárias e hoje é acessível a qualquer família com um patrimônio considerável. E mais importante do que saber o que é entender que sem um planejamento feito ainda em vida, com estratégia, a conta pode vir depois e será muito, mas muito cara. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos e compartilhe esse material com quem precisa organizar e proteger o que construiu com muito esforço, suor e, por vezes, até lágrimas. Nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço.